Oi, pessoal. O grupo da gente ficou responsável por falar sobre a dissolução da sociedade anônima. A gente já sabe que a sociedade anônima ela vai possuir sócios, acionistas, que vão ter suas responsabilidades divididas de acordo com a quantidade de ações que eles possuem. A gente sabe também que o patrimônio pessoal do sócio ele não vai se misturar com o patrimônio da empresa. Ela vai estar regulamentada na Lei 6.404 de 1976 e vai ser vista geralmente em empresas com investimento inicial alto. O primeiro tipo de solução é a dissolução parcial. Ele é visto em casos em que o sócio ele quer se retirar da empresa. É importante lembrar e ressaltar que não ocorrem casos em que de morte ou exclusão do sócio, apenas no caso de retirada mesmo. E assim, o acionista minoritário ele quer se desligar da empresa e ter um reembolso das suas ações. Então ele vai fazer esse pedido de dissolução parcial. O CPC vai tratar sobre isso no artigo 599, onde irá inclusive determinar um valor mínimo de 5% ou mais que o acionista deve ter na empresa para poder acatar esse pedido, a jurisprudência aceitar o pedido de dissolução parcial. Vai ocorrer apenas em sociedades anônimas de capital fechado e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Clara Freitas, sou do quarto diurno 1 e eu vou explicar as principais causas da dissolução total das sociedades. Eu vou falar sobre duas e o meu colega a seguir vai falar sobre duas. A primeira que eu vou falar é a do término do prazo de duração. Logo no início da sociedade, as partes elas determinam exatamente qual vai ser o dia que vai acabar aquela sociedade. Chegando nessa data, a sociedade se dissolve. Se antes de chegar ao prazo, antes de chegar ao término, as partes se reunirem e decidirem colocar o tempo por tempo ilimitado, então assim ela vai continuar sendo ilimitada. Tem também outra coisa, se as duas partes, chegado o tempo do término, não houver a liquidação, eles não liquidarem, né, e tipo, ninguém falar nada, continua a sociedade e fica como sociedade ilimitada. A segunda parte é a vontade dos sócios. Então, quando os sócios se juntam e decidem que querem a dissolução total da sociedade. Geralmente precisa da maioria dos votos dos sócios. Bom dia, professor. Eu vou estar repassando aqui outras duas formas, duas situações em que pode ocorrer a dissolução total. A primeira delas é bem fácil, é a falência. Mais ou menos o seguinte: todas as sociedades, sejam elas anônimas ou aquelas que são regidas de acordo com o Código Civil de 2002, em caso de declaração de falência, elas vão sofrer a dissolução total. E isso é garantido por dois artigos do Código Civil. O primeiro deles seria o 1044, que diz o seguinte: a sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033, e se empresária, também pela declaração de falência. O outro artigo seria o 1087, que complementa esse primeiro, na verdade. Ele diz o seguinte: a sociedade dissolve-se de pleno direito por qualquer das causas previstas no artigo 1044, que foi justamente esse anterior que eu acabei de ler, e ele garante que, se a sociedade for empresária, a declaração de falência acarreta na dissolução. A outra situação é a situação da unipessoalidade. É o seguinte: a gente sabe que no Brasil, de maneira geral, as sociedades são compostas por uma forma plural, ou seja, dois ou mais sócios. Óbvio que a gente já estudou e a gente sabe que existem algumas exceções. Mas, de maneira geral, as sociedades funcionam dessa maneira, dois ou mais sócios. Mas o que pode ocorrer é que, ao longo da sua existência, por diversos motivos, os sócios comecem a sair e no final resta apenas um. Ou seja, o que era uma sociedade plural agora viria uma sociedade unipessoal. Isso não é permitido. Como fica evidente aqui no artigo 1033 do Código Civil, mais especificamente no inciso 4º, ele diz o seguinte: dissolve-se a sociedade quando ocorrer, inciso 4º, a falta da pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Ou seja, caso essa situação ocorra de que uma empresa perca seus sócios e fique apenas um, ele vai ter o prazo de 180 dias para restaurar a pluralidade da sociedade. Ou seja, ele tem 180 dias para voltar a ter dois sócios ou mais.
Caso isso não ocorra, ele também pode sofrer uma dissolução total. Mas existem outras duas situações, outras duas opções que ele pode acabar optando para evitar o fechamento e encerramento de sua empresa. Essas duas opções seriam ele transformar essa empresa em uma empresa individual ou transformar a sociedade, na verdade, em uma sociedade de empresa individual ou a sociedade transformar em uma EIRELI. Assim ele acabaria barrando, sobrepondo esse artigo e poderia dar continuidade ao seu negócio. Bom, e de maneira geral foram esses dois casos que eu vim apresentar, são bem simples, tanto de falência quanto o de unipessoalidade são bem simples para a gente aprender. Então, dando continuidade àquilo que foi falado acerca da dissolução da sociedade anônima, agora eu trago também outras hipóteses da dissolução da sociedade anônima, tá? Como a extinção da autorização de funcionamento e a inexuibilidade do objeto social. A extinção da autorização de funcionamento é quando, por exemplo, algumas sociedades, tanto sociedades nacionais quanto estrangeiras, as nacionais, por exemplo, instituições financeiras, seguradoras, mineradoras, elas requerem uma autorização para funcionarem, para estarem regularizadas. E se elas, por acaso, perderem essa autorização, elas são dissolvidas. Podemos citar o artigo 1125 do Código Civil, que traz: ao Poder Executivo é facultado a qualquer tempo cassar a autorização concedida à sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto. Então, caso essas sociedades pratiquem atos contrários aos fins declarados ou infringir disposição de ordem pública, elas serão dissolvidas pelo próprio Poder Executivo, que tem autoridade e tem poderes para dissolvê-las. Também tratamos agora a inexuibilidade do objeto social, que é quando uma sociedade significa que o fim social ele não pode mais ser realizado. Pode acontecer com a falta de interesse do mercado pelo objeto, seja qual for, ou seja, a sociedade perdeu um motivo, vamos dizer assim, para existir, tá? Nas sociedades pessoais, a gente trata disso daí também, a gente trata essa inexuibilidade do objeto social através do affectus societatis, que significa o rompimento do vínculo de confiança entre os sócios. Ou seja, isso nas sociedades pessoais configuraria uma dissolução parcial. Mas, há várias controvérsias jurisprudenciais do STF acerca disso e fala que a decisão realmente é de que isso não implica a dissolução parcial de uma sociedade anônima. Justamente que a sociedade anônima não é necessário propriamente esse envolvimento pessoal, como no caso das sociedades pessoais, Como bem alerta Paulo Pinalva, conferir ao acionista minoritário que a lei proíbe ao acionista controlador, ou seja, o poder de promover a liquidação de companhia próspera. Então não há sentido a dissolução de uma sociedade anônima em virtude da quebra do affectus societatis. Então é isso, muito obrigada, e agora damos continuidade com Pedro, tratando de liquidação. Bom, trataremos agora de liquidação. Liquidação é o procedimento voltado para a resolução das pendências da sociedade. A liquidação ela pode ser tanto liquidação judicial quanto liquidação extrajudicial. A liquidação judicial é aquela em que o liquidante, ou seja, o responsável por fazer a liquidação, por resolver as pendências daquela sociedade, o liquidante, ele vai ser nomeado pelo juiz. Então, essa vai ser a liquidação judicial, que está disposta no artigo 209, no seu parágrafo único, da Lei 6.404, de 76, que fala: na liquidação judicial será observado o disposto na lei processual, devendo o liquidante ser nomeado pelo juiz. Já a liquidação extrajudicial vai ser aquela em que o liquidante vai ser nomeado pelo um órgão competente da sociedade. E esse órgão competente da sociedade, da mesma forma que nomeou, pode tirar essa nomeação do agente. Então, na liquidação extrajudicial, o órgão competente pode tanto nomear quanto tirar essa nomeação dele. E está disposto no artigo 208, no seu parágrafo 1º e 2º da Lei 6.404, de 76. Logo após a dissolução, o primeiro passo do liquidante é averbar na junta comercial da dissolução de sociedades.
E está disposto no artigo 210, inciso 1º, que fala: são deveres do liquidante, inciso 1º, arquivar e publicar a ata da Assembleia Geral ou certidão de sentença que tiver deliberado ou decidido a liquidação. E, com isso, logo após o ato da averbação, vai ter que ser modificado também o nome da sociedade, porque aí, como a sociedade está em liquidação, ele vai ter que adicionar no nome dessa sociedade o termo em liquidação. E logo após isso vai estar tudo corretamente e o liquidante poderá continuar com os seus atos, né? E esses atos eles vão ser tema do próximo tópico. Então, obrigado por assistir até aqui. Bom, continuaremos agora com a explanação dos poderes e dos deveres do liquidante dentro da liquidação. E aí, como a gente já viu, a função do liquidante é justamente praticar atos referentes à liquidação. E os deveres do liquidante estão dispostos no artigo 210 da Lei 6.404, de 76. E os poderes do liquidante no artigo 211 da mesma lei que eu acabei de citar. O artigo 210 ele divide-se que são os deveres do liquidante e nesse é listado 9 incisos com relação aos deveres desses liquidantes. Já no artigo 211 é o que eu vou acabar de citar e que eu vou analisar agora com mais calma, é que artigo 211, compete ao liquidante representar, acompanhar e praticar os atos necessários à liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, receber e dar quitação. Parágrafo único. Sem expressa autorização da Assembleia Geral, o liquidante não poderá gravar bens e contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir ainda que para facilitar a liquidação na atividade social. Ou seja, como é disposto logo no caput do artigo, compete ao liquidante em alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. E o liquidante ele sofre uma limitação. Ele tem esse limitador, que é a autorização da Assembleia Geral que o liquidante deve ter quando não for em um caso de urgência. Então, assim, caso haja o pagamento de uma dívida urgente, que não há outra alternativa para o pagamento dessa dívida sem ser contrair empréstimos ou gravar bens, então o liquidante poderá tomar essa atitude sem o aval da Assembleia Geral. Mas, caso não seja algo de imediato, caso o liquidante queira somente facilitar a liquidação na atividade social, então ele não poderá fazer isso sem a autorização da Assembleia Geral. Com relação ao pagamento das dívidas, com relação à sanação das dívidas que vai acontecer, quando o patrimônio, o ativo for maior que o passivo, ou a sociedade continua a atividade que ela foi destinada a realizar, ou ela reparte de acordo com as cotas de cada acionista e de cada sócio. No caso do patrimônio do passivo ser maior que o ativo, se o patrimônio passivo for maior que o ativo, então acontece que vai ter que ser declarado imediatamente a falência, porque o patrimônio passivo é maior que o ativo. E aí está disposto no artigo 210, inciso 7º, que fala: confessar a falência da companhia e pedir concordata nos casos previstos em lei. Então, quando isso acontecer, quando o patrimônio passivo for maior que o ativo, terá que ser declarado a falência. Caso haja alguma repercussão dentro da liquidação e no término da liquidação os credores estarem insatisfeitos, eles podem ajuizar ações contra os sócios individualmente. Então, quando isso acontecer, vão poder fazer esse ajuizamento de ações individualmente contra os sócios ou acionistas. E bem, essa foi a explanação sobre a dissolução das sociedades anônimas. Eu espero que tenha ficado tudo claro e eu agradeço a atenção até aqui, o final do vídeo, e obrigado.